Vou compartilhar a tela, tá? Então, vocês aqui. Chegou aí, Daniel? Ainda não, Eisa. Aí, agora que tá começando. Gente, só manda no chat aí se aparecer pra todo mundo, que aí a Isa já conhece. Certinho, né? Certinho. Pode começar, Isa. Pronto. Então, bom dia, né? Já final de manhã aí, mas bom dia para todos. O meu nome é Eisa, eu trabalho na ESIG desde 2012 e vou fazer essa apresentação para vocês do módulo de liquidação de despesas. E aí eu precisava assim, conhecer um pouco do perfil de vocês que estão nessa vídeo, né? Assim, para saber exatamente um pouco mais sobre a direção dessa questão da apresentação. A Daniel eu já conheço ali, que é nosso contato aqui de TI, daí da UFSJ, e aí quem mais quer se apresentar, ou algum chefe do setor, chefe responsável quer apresentar os demais, como é que vocês querem fazer? A Isa é do setor de tesouraria ali, né, Isa, que está falando. Mas se quiser falar também, fique à vontade, tá? Não precisa ser só escrito, não, podem falar. A Letícia, a chefe da tesouraria. Quem mais? Aí eu sei que tem aqui o Rogério, o Ricardo, né? Mais alguém que queira falar aí? Acredito que o módulo tenha relação direta com a tesouraria. Então, vou explicar um pouquinho, às vezes até para ver se de repente tem mais alguém que vocês entendam que deveria estar aqui participando com a gente. O módulo de liquidação, é assim, vocês utilizam alguma coisa deles, Daniel, aí? Vocês já utilizam alguma Não sei, parte? Isa. Não, né? Não, eu não Tá. sei. Eu não sei te falar, não. O de compras, o livro me falou que é utilizado algumas coisas aí, né? Já tem algumas coisas de compra e licitação que está sendo usado, certo? Certo, correto. Isso aí tá. Pronto. O módulo de liquidação, ele tem, assim, uma dependência direta. Eu vou falar resumidamente, depois eu vou mostrar aqui. Ele tem uma vinculação direta com o módulo de compras. Então, o importante para a gente ter liquidação é a gente ter compras. Se a gente não tem compras, não há o que se falar em liquidação. Então, a liquidação seria diferente da liquidação ali do CIAF, né? Que é uma liquidação de fato no sistema, onde acontece ali a identificação do que foi recebido, mas com um cunho mais financeiro, assim, de execução financeira. A liquidação dentro do módulo, dentro do CIPAC, ela tem a ver com esse controle da ponta que está recebendo esse material e precisa dessa interação um pouco com o fornecedor, para falar, olha, você está em atraso, você não está, às vezes, com a questão da questão da notificação. Eu vou dar um exemplo assim para tentar mostrar melhor aonde eu quero chegar com isso. Digamos que o setor de patrimônio ou o setor de almoxerifado concluiu a compra, aí alguém do setor de patrimônio, de repente o fiscal daquele contrato, ou, né, vai depender muito aí de como é que vocês trabalham, faria notificação
para o fornecedor de que foi empenhado. Que aí, a partir daquele momento que foi feito o empenho, a empresa tem X dias para fazer a entrega do material. E aí ele faria esse acompanhamento. Existe instituição que isso é um pouco mais vinculado junto com o pessoal de contratos, que essa penalização, ou essa multa, ou essa vinculação é uma coisa meio que compartilhada com o pessoal da área de contratos. Existe instituição que, nesse momento, ainda também envolve um pouquinho o setor de compras, tá? Então, o perfil desse usuário que vai utilizar o módulo de liquidação vai depender muito de como é que acontece o trabalho de vocês. Então, assim, seria, de fato, para quem está com a responsabilidade de notificar o fornecedor, de avisar o fornecedor sobre a conclusão daquela licitação, e que, no caso, foi empenhado, porque a base do módulo é ter o empenho. O pessoal da tesouraria continua entendendo que isso está dentro da atividade de vocês, ou mais alguém se entendeu, assim, dentro desse perfil? Certo. Aí a Isa ali, ou foi o... Tá. A Isa, né, que falou que aí não está. Letícia, pronto. A Letícia falou que não está dentro da atividade. Aí, assim, Daniel, não sei se você chegou a falar com o pessoal de patrimônio, ou alguém de almoxerifado para participar, não, né? Não, Isa, na verdade é o seguinte, todo mundo foi convocado do administrativo, né, até porque tá difícil conseguir o contato com todo mundo nessa pandemia, então foi todo mundo convocado, deve ter mais ou menos um mês, e daí tipo, tá parecendo que tá podendo, e a gente tá gravando e liberando depois, que aí né, quem teve algum imprevisto fica disponível para assistir. Perfeito, perfeito. Porque ele está dentro muito dessa atividade, sabe? De quem fica ali na ponta para receber logo após o empenho. Então, isso depende de como é que vocês trabalham aí. Se seria essa, digamos, para o material permanente, se seria o chefe de patrimônio, ali, o Matheus, né, que faz o recebimento. Então, ele tem aquela atribuição de pegar o empenho, enviar um comunicado para o fornecedor, aí o fornecedor avisa que recebeu, e a partir daí conta-se um prazo e tal. Aí o módulo tem várias coisas. Então, é mais ou menos isso, tá? Essa a função do módulo. Eu vou detalhar um pouco mais aqui. Explicar para vocês que aqui no que a gente vai falar hoje, a gente vai estar falando assim, ó, do contexto desse sistema, essas principais funções, essa gestão de acesso, tá? Os perfis envolvidos, para esse módulo é bem tranquilo, porque tem só um perfil lá para ele, essa visão do módulo, né, esse fluxo de atividades, as interações, que são os relacionamentos com outros módulos, e uma demonstração rápida ali no sistema de como é que isso é feito. Tá? Então, o módulo de liquidação de despesas, para quem já conhece esse PAC, aqui é só um resumo rápido, né, que ele faz essa integração toda e subsidia a gestão administrativa da instituição por meio dessa automação toda integrada, né, desses processos. Então, a gente tem ali liquidação de despesa, que é para o módulo, no entendimento desse módulo aqui, é um momento que acontece após a compra e junto ali com a parte de empenho. Então, num fluxo que vai desde o orçamento, com a requisição, a compra, a licitação, contratos de patrimônio, tudo, isso aí é uma das partes do fluxo, tá? A questão da liquidação. Então, o módulo especificamente é uma dessas fases, né, dessa despesa, e é caracterizada pela entrega da obra, ou seja, material de serviço, objeto contratado com o fornecedor. A liquidação é realizada apurando a origem e o objeto que se deve pagar e a importância exata a pagar e a quem se deve pagar a importância, então, para extinguir a obrigação. Em linhas gerais, o módulo faz o acompanhamento dessa entrega de mercadorias, o registro de notificação e ocorrências, o registro e cálculo de multas, o cadastro de notas fiscais, processo de pagamento, que também é muito parecido para quem já conhece com outros módulos de compras ali, ou de contratos ali, quando existe, e aí o módulo ainda tem mais uns relatórios aqui gerenciais, tá? Dentro dessas principais funções, então a gente tem
pegando um pouco mais. Nossa, ele não atualizou aqui, peço desculpas ali. Mas seria notificar o fornecedor e registrar o recebimento do empenho, as penalizações e multas, essas notificações, as ocorrências, com o registro de ocorrências, os processos de pagamento com o cadastro ali da nota fiscal, o processo de pagamento e as consultas, que podem ser empenho, processo de compra, algumas coisas sobre o processo de pagamento também, e no final existem esses relatórios gerenciais que fazem, que dão todas essas informações. Então, empenhos do processo, situações de empenho em atraso, fornecedores em atraso, fornecedores notificados, prazo de entrega, tá? Então, o acesso ao módulo, a gente tem ali liquidação de despesa, o acesso ao sistema, né, que a gente já conhece, o acesso ao portal administrativo, e como ele faz uma ponte, ele é parte do processo de compra, ali, o final daquele processo de compra, então a gente tem aqui também essa consulta, né, que seria da parte de compras que está disponível, e também lá no portal público, a parte de licitação, tá? Então, para quem já conhece aí um pouquinho do processo do fluxo de compras, então, digamos que ele estivesse ali logo após a emissão dos empenhos. Os papéis envolvidos, tá? Então, o gestor de liquidação de compras habilita o usuário a realizar a liquidação das despesas e compras da instituição. Habilita para o cadastro de notas fiscais também, tá? O registro do processo de pagamento, a notificação desses fornecedores e o registro de penalidades, inclusive ali multas e advertências. Na visão, assim, do módulo, então a gente tem aqui um fluxo um pouco mais amigável de se entender isso. Então, eu tenho a questão do envio do empenho, onde eu posso cadastrar a data desse recebimento por parte do fornecedor, cadastrar uma nota fiscal, cadastrar o processo de pagamento. Então, num fluxo tranquilo em que tudo deu certo. É possível ainda avisar sobre a questão de anulação, solicitar essa anulação, registrar ocorrências diversas que acontecerem, registrar algum tipo de notificação, onde a partir dessa notificação eu consigo registrar o recebimento da notificação e registrar o pronunciamento da notificação. Por quê? Porque a gente tem algumas informações aqui que são colocadas por parte do fornecedor. Como é que o sistema saberia que tem uma notificação e que ele já se pronunciou? Então, alguém precisa fazer esse registro do pronunciamento também, tá? Para manter esse acompanhamento. Considerando um cenário em que as empresas não fariam uma boa entrega, talvez isso se torne algo mais longo. Mas dentro de um fluxo certinho, onde tudo acontece dentro do esperado, é feita uma notificação de que o empenho chegou, registra-se esse recebimento, se tiver algum tipo de pronunciamento, é feito o registro também, e aí, por fim, a coisa acontece e está liberado do módulo para seguir, por exemplo, se for para patrimônio, para recebimento de tombamento, se for para almoxarifado, para inclusão desse material dentro do estoque, tá? Num outro fluxo, assim, um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais dentro do processo, assim, falando sobre o processo, a gente teria ali um cadastrar, atualização de dados, recebimento do empenho. Não vou falar, assim, sobre todas as fases, não, para não tornar muito repetitivo, como tem o vídeo, depois, quem quiser pode dar uma olhada. Existe no sistema, no CIPAC, o portal do fornecedor. Só que esse portal do fornecedor é muito pouco utilizado e muitas vezes eu diria que existem várias instituições que não utilizam de forma alguma. Acredito que também é o caso da UFSJ, certo, Daniel? O fornecedor não utiliza o portal, né? Sabe dizer? Daniel? Opa, oi. Você sabe dizer se vocês aí utilizam esse portal do fornecedor? Não utilizamos. Tá. Só para confirmar aqui. Mas é importante falar sobre a existência dele, não necessariamente que tenha que se utilizar, até que a utilização do sistema esteja de uma forma bem madura, tá, gente? Porque quando o fornecedor tiver
utilizando, então ele teria uma espécie de acesso a um portal específico dele, onde quando vocês fizerem o envio desse empenho, ele conseguiria de lá fazer o recebimento. Então aquele registro do recebimento já não seria mais necessário fazer no sistema. Mas veja, se a gente coloca o fornecedor para poder fazer esse recebimento, significa que ele vai ter que ficar entrando no sistema para saber se chegou, se já foi notificado ou não. Então, acho que por esse motivo, assim, é que não tem tanta utilização desse portal por parte das instituições, tá? Mas, digamos que fosse um fluxo muito grande, assim, né, muitas coisas, então, se quisesse o portal, e quando quiser o portal está lá disponível, porque ele registra essa notificação, esse recebimento, ele pode registrar um pronunciamento, tá, e tem essa forma de interagir ali junto com os gestores do módulo, tá, para essas situações, inclusive quando há penalização. Dentro desse fluxo, tem a liquidação de despesas, onde está esse fluxo dentro do CIPAC num todo. Então, eu gosto sempre de mostrar esse fluxo aqui, porque ele fala um pouquinho de onde é e aonde está exatamente aquele módulo que a gente vai falar agora. Então, considerando aqui o módulo de orçamento, onde é feito, né, onde se recebe uma cota ali para gasto, cada centro de custo, vai receber sua cota para fazer o seu gasto, então digamos que existe uma requisição, que aqui eu cito alguma coisa sobre mobiliário em geral, então alguém quer uma mesa, faz a requisição da mesa, por exemplo, o CEPAT, eu quero comprar 100 mesas, aí essa mesa está cadastrada no catálogo, já sabe se quer dessa conta, desse elemento de despesa, isso tudo vai para compra. Aí, de compra, que não é um módulo, então eu mostro aqui como branquinho, transparente, ele empenha, a partir desse empenho, eu tenho ali a questão do contrato e liquidação, tá? Então, a partir desse empenho, no final do fluxo de compras, existe emitir resumo para empenho. No sistema, falando em fluxo, atividade no sistema, a partir desse momento em que existe esse resumo para empenho, é possível cadastrar o empenho, né, que seria, vamos supor, o empenho baixa lá no CIAF, então tem aquele empenho que é feita a vinculação desse empenho com o resumo para empenho. A partir do momento que eu digo que a compra, o pregão número, eu estou usando aqui, 2611, ele tem um empenho de número 80, 26, 11, um exemplo hipotético aqui para vocês entenderem, a partir do momento que eu coloco essa vinculação dessa compra com esse empenho, eu sei no sistema a parte financeira que acontece. Então, eu vou acompanhar essa liquidação e vou acompanhar todo o restante do fluxo. Vejam que tudo, então, a gente vinha tratando dentro do CIPAC, e a partir do momento em que eu pego e vinculo ele ao empenho, eu tenho um histórico, onde quando eu tenho um empenho, eu quero saber quem foi que pediu esse material que está no empenho, eu faço o caminho inverso e o sistema me apresenta, tá? Então, é isso que tem. E com o empenho, claro, a gente consegue fazer o cadastro do contrato e a liquidação acontece ali, né? Depois a gente tem essa questão da fatura, se for para patrimônio vai, e para cada um dos outros módulos. Numa visão aqui do módulo em si, né? O registro de ocorrências aqui, nessa primeira aba. Então, eu tenho a notificação do fornecedor, a penalização, a parte de multas, mais algumas informações aqui sobre empenho, ocorrências diversas ali que é possível cadastrar. Na aba liquidação de despesas, eu tenho o cadastro do recebimento de empenho pelo fornecedor, que é muito importante, então esse aqui é a funcionalidade, essa aqui é a funcionalidade que dá aquele pontapé inicial para a utilização do módulo. A partir do momento que eu cadastro essa data de recebimento do empenho pelo fornecedor, é que eu consigo acompanhar se ele está em atraso ou não, se ele já deveria ter entregue o material ou não. Então, a partir daí que acontece. Aqui também nessa aba a gente faz as consultas de empenho, compra, o cadastro de nota fiscal, a parte de fornecedores, invoice quando é o caso, o processo de compra para associar o empenho, para um processo de pagamento aqui, para cadastrar esse processo, tá?
Na aba relatórios, então, a gente colhe aquilo tudo que foi colocado no módulo. Eu tenho aqui, então, a busca do protocolo de empenhos, eu posso destacar aqui os empenhos do processo, situação de empenho em atraso, fornecedores em atraso, fornecedores notificados, prazo de entrega do processo de compra, tudo isso eu tenho aqui como resultado desses cadastros que eu fui fazendo. Com isso, vai gerando, assim, mais ou menos um histórico de bons fornecedores, de fornecedores que são um pouco mais complicados de se trabalhar, e aí, de repente, isso pode ajudar mais em novas aquisições, quando for fazer novas compras, às vezes fazer uma consulta para saber como é que está a questão de cada um e visualizar melhor esse fornecedor, né? O FRN ainda falava, assim, em visitas que eu fui lá, e eu percebi isso na fala do pessoal de compras, que assim, como eles faziam um bom acompanhamento da liquidação, nesse momento da liquidação, nesse momento em que era para fazer o recebimento, né, informando ali o fornecedor que ele estava atrasado, que não estava, tinha muita empresa que passava a não querer participar de licitações com a UFRN, porque ele já sabia que se ele vacilasse naquela questão da entrega do material, ele seria notificado. O que muitas vezes não acontece, assim, muitas vezes não, eu diria que às vezes não acontece com algumas instituições que não conseguem ter esse controle um pouco mais fino, sabe, um pouco mais refinado. Então, assim, muitas vezes o fornecedor deixa de participar quando ele percebe, fornecedores, assim, mal fornecedores, né, eles deixam de participar quando eles percebem que a instituição tem um controle muito rigoroso sobre a questão da entrega do material. Então, ele pensa duas vezes, porque se ele for penalizado ali, ele corre o risco de não poder participar de outra licitação depois. Tá? Então, é isso mais ou menos aí que o módulo tem, mostrando em linhas gerais. Com relação a integrações e configurações, então, com outros módulos, eu diria que ele tem assim, com relação ao orçamento, ele tem essa necessidade de empenhos, né? Que a gente já falou isso, e que é fato que ele precisa do empenho para ele poder acontecer. Para o almoxerifado, então, para esse cadastro das notas fiscais, que é feito lá, mas pode ser feito aqui dentro do módulo também. Por isso que eu digo que gestores de almoxerifado, gestores de patrimônio, são fortes candidatos a serem gestores também de liquidação de despesa, porque eles que estão mais ou menos ali na linha de frente do recebimento maior no dia a dia com relação a compras. Então, eles, se eu tivesse que indicar, assim, quem são esses gestores que podem participar dessa liquidação, seria gestor de patrimônio, almoxerifado, de repente da área de contratos e talvez da área de compras, tá? Aí vai depender muito de como é que acontece essa atividade, essas atribuições mais ou menos estabelecidas aí dentro da UFSJ. Para patrimônio, então, a mesma coisa. Compras e licitações para o cadastro do processo de compra. Então, se eu não tiver o processo de compra, a gente não tem o que falar sobre o modo de liquidação. Não tem como avançar no modo de liquidação dentro do CIPAC. E protocolo, quando tem aquela questão de consulta, cadastro de processo, então, tudo isso, algumas coisas que são feitas aqui são visualizadas no módulo de protocolo, como vocês já utilizam super bem esse módulo, algumas coisas que vocês fazem aqui também vão gerar um número de protocolo, vão gerar um processo, tá? E essas informações vão constar ali dentro do módulo de protocolo. Configurações do módulo. Então, existem uns parâmetros dentro do SIGADMIN que fazem algumas configurações, eu estou pincelando aqui só os principais, e existem os parâmetros de gestora que estão dentro do módulo mesmo. Lá tem uma das abas ali que ele tem essa parte do parâmetro de gestora. Então, o parâmetro, considerando o SIGADMIN, a gente tem ali, eu destacaria esse, que é a descrição do local de fornecimento. Então, representa a descrição do local do fornecimento no e-mail de notificação de envio de empenho para os fornecedores, né? Porque você vai mandar ali, falando assim, olha, estou notificando o empenho tal, e ali também se informa onde esse material vai ser entregue. E o sistema, inclusive, ele faz uma separação. Quando for material de consumo, onde é que eu vou ter? Então, eu tenho esse outro parâmetro. Quando for material permanente, para onde vai? Porque, às vezes, pode não ser para o mesmo local. Então, é possível
cadastrar tanto essa parte do local para fornecimento, como também separar material de consumo de material permanente. Tá? Eu teria ali também percentual máximo de multa, então, percentual máximo de multa aplicado por atraso de entrega de mercadoria. Um outro parâmetro que fala sobre o percentual de multa diária, qual isso é mais ou menos estabelecido ali, às vezes, por cada instituição. Período de recebimento e envio de empenho para o fornecedor, qual seria ali, indica qual período padrão em horas para recebimento do empenho pelo fornecedor, o prazo de pronunciamento, então qual seria ali o prazo para o pronunciamento desse fornecedor com relação a essa notificação, e para requisições de atraso, então prazo para pronunciamento de um fornecedor notificado com relação a requisições, tá? Então, para o parâmetro da gestora, tem nome do setor responsável da notificação dos fornecedores. Então, ele informa aqui qual e qual é o valor. No caso aí de vocês, a divisão de material e patrimônio. Por isso que eu falei um pouco que, de repente, a presença aí também do Matheus, ou depois, se o Matheus puder assistir, seria interessante. Ou quem tiver à frente ali do almoxerifado ou patrimônio, tá? Bom, de informações, assim, de informações mais descritivas, eu tenho isso. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta ou queria falar alguma coisa, porque aí agora eu vou mostrar um pouquinho mais lá no módulo como é que isso acontece. Alguma pergunta? Não? Tá. Teve a Letícia ali, que achava que era essa questão relacionada à liquidação do CIAF. Tem essa forma de, às vezes, interpretar que pode ser a liquidação do CIAF, né, que é a liquidação ali que acontece para pagamento, mas não, é uma liquidação mais no sentido assim, estou recebendo material, está tudo certo, a partir do empenho, e aí dá prosseguimento, tá? Então, vou fazer uma demonstração aqui de algumas coisas no sistema. Caso vocês tenham dúvida, é só me pedir que eu paro, mostro melhor. Eu estou aqui com o usuário do Matheus, né, considerando essa questão do patrimônio ali. E a primeira função que eu falei que é necessário se considerar é esse cadastrar essa data de recebimento do empenho pelo fornecedor, tá? Então, vou pegar um empenho que eu tenho aqui, como massa, que eu cadastrei, da unidade gestora, e busco aqui. Então, a partir disso, é simples, é só informação mais de data, a questão não é muito complexa, não. Então, eu faço aqui o registro do recebimento, tá? Eu coloco aqui qual é a data do recebimento. Eu vou colocar uma data aqui anterior, porque eu quero gerar como se fosse um atraso, para a gente ter mais massa aqui, até para quem quiser depois navegar. Então, eu vou gerar aqui como se o empenho tivesse sido recebido no dia 7/7, tá? Ele é um empenho, é uma compra do mês passado mesmo. E aí ele registrou, tá? Eu tenho essa data do recebimento registrada. Com isso, agora eu tenho também aqui informações que eu posso ir trabalhando sobre esses registros ocorridos. Então, para notificar um fornecedor, por exemplo, ó, eu pegaria aqui e faria a busca. Então, eu coloquei aqui a SIG, né, porque esses empenhos que eu cadastrei, eu envolvi para ficar mais fácil de assimilar. Então, ó, aquele empenho lá era o 80/14/12, então ele veio para cá. Então, ele diz que está com 50 dias em atraso. Tá? Então, aí eu posso pegar um desses aqui, vou pegar esse de cima, pegar esse aqui mesmo. Eu pego esse e digo qual é o prazo de pronunciamento. Então, eu vou dizer aqui que o prazo de pronunciamento é 1 dia. Posso cadastrar, relacionar algum processo aqui para né, visualizar esse histórico aí depois. E aí eu faço a notificação. Pronto, a partir disso, eu tenho uma notificação para essa empresa. Aqui é um pouquinho
dos dados que tem com relação a essa notificação. Claro que se perceber que existe alguma coisa no template que precisa ser alterado com relação a essa informação, é só avisar ali o Daniel passa para a gente e a gente faz uma alteração nesse texto. Tá? Então, esse aqui é um texto meio padrão. Então, a gente tem aqui o fornecedor tal, o número da notificação, ele vai gerando automaticamente uma numeração. Solicitamos que essa empresa regularize no prazo máximo de tal, que é aquele prazo que foi colocado lá, dizendo que a gente tinha colocado que era um dia. Informamos que a não regularização do fornecimento no prazo, acima mencionado, será considerado como descumprimento. Então, coloca aqui mais algumas informações, informa o número do empenho ao qual se refere e coloca aqui para assinatura a divisão de material e patrimônio, que é uma das informações do parâmetro. Então, caso vocês entendam que é outra pessoa que faz essa notificação, tá, Daniel? Aí é só a gente fazer essa alteração aqui para qual setor que faz essa notificação. Existe instituição que isso fica totalmente a cargo da área de contratos, tá? Eles não abrem mão que isso seja feito por outra unidade da instituição que não seja a área de contratos. Então, isso aqui é possível ajustar. Aí, feita essa notificação, é possível a gente fazer o registro desse recebimento, né? Porque a gente registrou aquela notificação, mas a gente não colocou um recebimento por parte da empresa. E até um pronunciamento, se for o caso. Então, eu vou buscar aqui, vou buscar todas. A gente acha aquela notificação, tá? Com relação a esse empenho, eu seleciono. E aí, posso colocar uma data de recebimento. Digamos que ele recebeu hoje, a hora do recebimento, vamos colocar ali 11 horas. Ele faz ele tem uma forma de entender que você não pode colocar um recebimento anterior à data de emissão, tá? Então, nesse ponto, ele faz uma crítica aqui se eu tentar fazer isso. Então, só precisa ser pelo menos na mesma data. Meio de recebimento, vamos colocar aqui, por exemplo, por e-mail, a pessoa que recebeu, então, vamos colocar aqui, e alguma informação se tiver. É possível aqui, nessa mesma funcionalidade, então, cadastrar o pronunciamento, tá? Que, de repente, eu estou cadastrando o recebimento e também quero aproveitar o momento para já cadastrar o pronunciamento, que a empresa já falou, alguma coisa. Eu estou fazendo aqui como tudo se fosse no mesmo dia, mas a gente está falando de uma coisa que, às vezes, ele tem 5 dias úteis, 4 dias úteis, 3 dias úteis, e isso vai acontecer num outro momento. Tem uma funcionalidade para cadastrar o pronunciamento em um momento posterior? Tem, então não se preocupe. Se eu cadastrar só o recebimento aqui, eu posso depois, vou na funcionalidade e cadastro só o pronunciamento. Aí eu venho aqui, aí se eu falo que é pronunciamento, ele me pede para continuar, eu continuo, e registro, por exemplo, o pronunciamento dessa, meio de recebimento, vamos colocar aqui 11h05, pessoa que recebeu, eu estou falando do pronunciamento, então pessoa que recebeu é a pessoa da instituição, então eu vou colocar aqui o Daniel Matheus, posso colocar até que for o Matheus ali. Alguma observação. Definir um novo prazo de entrega, quantidade de dias a acrescentar. Posso acrescentar ou posso só colocar um prazo máximo, tá? Então, vamos supor aqui que eu coloque mais um, ou posso deixar aqui e manter esse prazo do dia 27. Vou manter aqui o prazo e confirmar. Ele deu um errinho aqui, mas no final ele concluiria essa funcionalidade e já identificaria que esse foi o pronunciamento e que esse é o prazo de novo prazo de entrega, e se for o mesmo, tranquilo. A partir de amanhã, porque a gente fez alguns dados, eu sei que vocês têm, o sistema tem, né, as informações vão meio que subscrevendo, assim, às vezes, por conta de atualizações. Então, a partir de amanhã, a gente vai ter aqui algumas informações já de atrasos que já foram feitos, que a gente deu só até amanhã, mas aí na sexta-feira também já aparece algumas coisas, tá? Isso eu estou falando para quem quiser ir utilizar o módulo. Bom, isso feito, olha lá, tem uma funcionalidade para registrar o pronunciamento, né? Já que a gente registrou o recebimento.
Ele não acha que porque não tem nenhum em atraso, né, naquele que a gente fez, foi só um registro do pronunciamento, ele ainda não estava atrasado para registrar o pronunciamento, e isso é o que o sistema mais ou menos tem com relação a esse registro de notificação. Eu posso ainda enviar uma notificação, busco aqui, 2020, ele acha aqui quais são as informações que já foram colocadas, eu posso pegar aqueles 7 que a gente cadastrou e fazer um envio. Tá? Colocar mais alguma observação, algum arquivo, caso seja necessário, vamos ver aqui. E enviar a notificação. Aí ele faz esse envio, no caso aqui, por e-mail. Alguma pergunta até aqui, com relação à notificação? Não, acho que não. Tranquilo, né? Tá. Oi, só para responder uma pergunta da Maria Letícia aqui, que eu tentei descobrir, mas eu não sei. Ela está perguntando se o módulo faturas tem relação com o financeiro. Você sabe informar? Então, o faturas ali, ele tem ele tem assim umas vertentes, tá? Para faturas de telefonia, de energia elétrica, ele tem um bom acompanhamento, assim, principalmente eu acho que um dos motivos ali de faturas foi essa questão da telefonia, né, que são várias faturas no mês e tal. Então, ele inclusive tem uma aba que é o cadastro do telefone, mas ele tem mais a ver com o cadastro de nota, como se fosse um cadastro de nota fiscal mesmo, mas essas que tem um cunho mais de fatura, que é uma série de registros, assim, às vezes para um acompanhamento, tá? Então, ele tem mais a ver com isso. Maria Letícia, eu não estou vendo os próximos módulos aqui, que a gente reapresentou todos os módulos do CIPAC. Então, se tem algum que é relacionado ao financeiro, a gente também já apresentou, porque o único que eu estou vendo aqui que pode ter algo também é compras de materiais informacionais. Mas aí eu não sei se mistura compra ou financeiro. O do financeiro mesmo seria orçamento, por incrível que pareça. Né? Orçamento? O orçamento já foi dado, Maria Letícia. Está tendo no nosso canal do YouTube. Se você quiser ver lá depois, eu vou postar ele aqui. Porque o orçamento, no módulo de orçamento, assim, ele teria ali informações não só da parte de orçamento, né, que é quando tudo se começa no planejamento, ali na parte de orçamento, mas também da execução financeira. Inclusive isso aí que quando você fala, eu pensei que era a liquidação. Foi ontem, verdade. A liquidação da despesa que está dentro do módulo. Eu vou pegar aqui, eu estou num outro que já dentro do próprio módulo de orçamento, tá? Então, estou com ele aqui, ó. Aí eu tenho aqueles cadastros que são de categoria de despesa, fonte de recursos, essas coisas, mas só dando uma pincelada rápida, que ele falou que tem aí a apresentação. Algumas consultas com relação a empenho, as transferências, como o estudo acontece, relatórios diversos, assim, que atendem muito bem a questão da gestão, porque você tem do CIAF uma informação que é mais gerencial, que é mais em nível de unidade gestora. Aqui não, aqui você trabalha o centro de custo, então você pode fazer um controle de centro de custo, quanto que cada um está recebendo, você faz esse controle melhor, faz a movimentação e faz esses... Ele tem aqui registro de empenho, registro de dotação, essas coisas, mas também vem tudo do CIAF. Mas ele tem essa parte de liquidação, aí ele tem essa parte de ordem bancária, tá, onde é feito aqui o registro dessas informações, mas também recebe tudo do CIAF. Então, o que eu quero dizer para você é que, assim, quando você quer trabalhar em centro de custo, você pode utilizar o módulo que ele vai atender super bem. Então, ele vai te ajudar um pouco mais, assim, para você não precisar utilizar às vezes aquelas planilhas, né, para ficar fazendo aquele acompanhamento. Mas as informações de orçamento do CIAF e as informações lá de execução financeira, vem tudo para cá. Então, você está dentro de um mesmo módulo falando sobre tudo que o universo do CIAF também te dá lá, tá? Só que aí você consegue colher isso de uma forma mais, nos relatórios mais amigáveis, de uma forma de consultar mais legal, tá bom? É isso. Só para a gente não se delongar muito nessa parte de orçamento, porque já tem a apresentação feita aí. Algum outro ponto, Daniel? Era isso? Não, só isso, só para responder.
Pronto. Imagina, Letícia, se tiver alguma outra dúvida, pode falar aí que a gente vai respondendo. É só porque eu não tinha visto aqui, foi muito bem visto aqui pelo Daniel para a gente responder. Então, aqui eu tenho como fornecedores em atraso de recebimento, de empenho, fornecedores com notificação, né, que eu posso, não vou entrar em todas as funcionalidades, fazer tudo, porque senão a gente não consegue vencer ali mais ou menos dentro do tempo. Mas eu tenho aqui, por exemplo, registrar ocorrências diversas para o fornecedor, tá? Onde você começa a criar um histórico, assim, se esse fornecedor é um bom fornecedor para a instituição, se esse fornecedor ele tem, né, gerado algumas situações desagradáveis, então eu busco aqui, eu vou colocar a SIG, apesar de que não posso depor contra a minha empresa, e nesse ponto a minha empresa é uma empresa que não merece notificação, vou logo informando aqui, mas eu vou utilizar para ficar mais fácil de assimilar aqui, e também quando vocês quiserem consultar. Então eu vou registrar, por exemplo, vamos lá, aqui uma advertência, vamos ver, um cancelamento de notificação, um contato com o fornecedor, uma coisa leve aqui. Aí eu vou e coloco algum arquivo, também ele é opcional, ele não é obrigatório, algum tipo de observação e continuo, né? Ele tem as informações aqui. Aí eu busco ali um número de processo, vamos ver se ele tem alguma coisa aqui nessa numeração, é só... tem um número de processo fácil aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um número aí, Daniel? De um processo? Qualquer processo, qualquer número. Não tem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, na outra base aqui, com o outro que eu estava. Aqui. Aí eu coloco aqui o número do processo e ele vai me permitir fazer esse registro. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar outro, vamos ver se ele acha aqui. Não. Tá. Aqui. Então, eu teria aqui 22, pregão, tá. Aqui, 5410, 2020, 18. Eu vou aqui, continuo. Ele encontrou, aí eu vou e faço a confirmação desse registro de ocorrência, né? Que eu coloquei lá naquelas observações. E aí ele vai gerando essas informações, vai guardando essas informações de registro de ocorrência. Ah, eu quero fazer aqui um registro de ocorrência, mas de uma advertência, de um atraso de entrega de material, de um atraso de entrega de orçamento, tá? Desconsideração. Então, eu tenho uma série de tipos de ocorrências diferentes aqui, onde eu posso colocar a informação. Vamos ver aqui, notificação de penalidade, ele diz a unidade gestora, aí eu coloco aqui mais ou menos qual o pregão, vamos colocar aqui. Ele encontra o pregão, adicionar empenhos, aí eu digo se é o tipo multa, suspensão, alguma dessas informações aqui, de repente uma advertência, coloco alguma informação que eu queira na observação, continuo, gero um número de processo, ou só coloco o número de processo, mas ele é bem rigoroso nesse ponto de ser um número de fato válido, tá? Ele não aceita um número aleatório, como vocês viram aí. É o 18. Vou colocar ele já certinho aqui. E aí eu confirmo, tá? Então, ele vai gerando, aqui, até visualizar aqui, eu imprimi a notificação de penalização. Ele também tem um texto, tá?
ele coloca as informações sobre a empresa, sobre qual é o endereço da empresa, sobre qual empenho a gente está se referindo, sobre a qual pregão ou qual compra a gente está se referindo, qual o número do processo, que tipo é essa, que tipo de notificação de penalidade é essa, e aí ele tem algumas outras informações que são informações do template aqui. Caso vocês queiram alterar, aí é necessário alterar só essa parte do template, tá? Isso aí é feito tranquilamente. Outra função aqui no módulo. Na parte aqui, por exemplo, de liquidação, a gente já fez aqui esse recebimento, né? Esse que era o mais importante. Vamos ver aqui, solicitar anulação de empenho especificamente para essa parte de anulação, caso eu quisesse fazer algum tipo de solicitação. Ele tem essa parte aqui de consulta de empenho, então ele tem um leque bem bacana, assim, que ajuda a fazer essa consulta, lembrando que a gente está falando que quem estaria aqui seria alguém da área de material e patrimônio, ou alguém da área de contratos. Eu sei que contratos tem lá, eu sei que também no módulo de patrimônio tem, mas a gente aqui no módulo tem, tá? Só de liquidação. Então, alguém que tivesse mais à frente dessa parte de acompanhamento poderia consultar por aqui. Então, eu posso consultar os empenhos por ano, pelo número de fato, pela unidade gestora, o credor, natureza de despesa, tá? Empenhos não recebidos, empenhos notificados. Então, se eu buscar aqui, ó, empenhos não recebidos, ele vai me listar aqui o que ainda tem com relação a isso. Aí ele tem uma série de empenhos que estão nessa situação de não recebidos, tá? Empenhos só de 2020, com relação... vamos colocar aqui a SIG também. Aí ele me lista quais são os empenhos de 2020 vinculados a esse fornecedor. Então, aqui ele me dá informações do empenho, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um empenho, quais são as informações dele, qual é a fonte de recurso, tudo mais. E aqui ele me dá visualizações do dado da questão orçamentária. Deixa eu pegar uma aqui. Então, se ele tiver mais algumas informações orçamentárias, ele diz aqui, inclusive se o empenho tiver já com ordem bancária vinculada, com liquidação, ele aparece, tá? Isso é a consulta de empenho, consulta de processo de compra. Eu tenho uma informação, quero saber aqui informações sobre o processo de compra. Então, quais são essas compras que existem, ó, inclusive aquele número de processo, com a numeração, se a gente quisesse localizar. Não, eu tenho o número da licitação. Eu sei que é um pregão 1412 de 2020. Então, ele me dá diretamente informações sobre esse pregão que eu estou perguntando, tá? Ele me dá os dados aqui, a visualização do detalhe dessa compra, qual é o material que está envolvido, os itens dessa licitação, como é que está o histórico com relação a esse processo. Processo de pagamento, aí eu vou cadastrar ali algumas coisas, e aquela parte do parâmetro que eu falei que estava dentro do módulo aqui, ó. Então, para a parte de processo de pagamento, digamos que a gente quer aqui fazer cadastrar uma nota fiscal, tá? Orçamentária ou extra-orçamentária. Eu digo aqui qual é o número, vamos colocar aqui 90, cadastro a nota fiscal, a data dela, vou colocar aqui mês passado, qual é o número do empenho associado, tá? 800, aqui é 2611, né? Adicionar o empenho, coloco essa informação do empenho aqui, a nota, digo qual é a quantidade que eu estou cadastrando com relação àquele empenho. Como é que eu sei isso aqui? É um ponto muito, muito legal assim, que o módulo tem. Como eu sei quanto essa compra tem? Por conta do empenho. Por que eu tenho no empenho? Porque eu tenho a compra detalhada. Lembra que a gente vinculou toda a compra àquele empenho? Na hora que eu fiz isso, eu dei para o sistema todas as informações detalhadas por item
em quantidade, né, qual é aquele item, qual é a quantidade que ele tem, então eu dei todas as informações para que o empenho tivesse. Com isso, eu posso cadastrar uma nota vinculada a essa quantidade que existe lá. Então, aí eu começo a saber quanto de saldo ainda tenho para receber daquela nota. Ah, mas aqui a gente recebeu o material de uma vez. Tá bom. Às vezes aconteceu alguma coisa e recebeu uma quantidade diferente. Tá? Então, vamos supor, eu vou colocar aqui que foram 50, tá 25, para a gente ficar com uma massa de dados aqui para usar depois, se quiser. Qual é o valor total? Tá? Vamos colocar botar um valor baixo e uma validade, se fosse o caso, tá? Aí eu venho aqui e adiciono a nota. Ele trouxe para a minha nota. Posso colocar, se eu tivesse outros materiais, poderia ir inserindo nessa nota fiscal. Aí eu continuo. Tem mais algumas informações, deseja criar a documentação, o documento para tramitação, então eu entraria em toda aquela parte de tramitação do processo, para quem vai, né, as informações que o protocolo exige, e aí eu confirmo. Pronto, a partir desse momento eu tenho uma nota fiscal cadastrada, e aí eu posso cadastrar esse processo de compra. Então, vou aqui cadastrar um processo de compra, digo qual é o empenho, a gente sabe que é esse aqui, e ele vai me listar a nota que eu acabei de cadastrar, tá? Eu seleciono essa nota, seleciono essa nota, aí aqui eu tenho essa questão do cadastro da nota e essa informação do processo de pagamento, eu tenho um dedo ali, uma vinculação aqui, um dedinho que a gente vai e entra ali na parte lá do pessoal do financeiro, na parte lá da tesouraria, eu acho, né? Ela falou aqui alguma coisa no treinamento de ontem, no modo de orçamento, não vimos sobre a aba integração com o CIAF. Tá, essa parte aí depois o Daniel responde. Ele está respondendo aqui já. Então, assim, Letícia, aqui eu tenho uma informação bem bacana com relação a essa área de vocês. É cadastrado o processo e é cadastrado um processo de pagamento. É cadastrado a nota fiscal, desculpa, e é cadastrado um processo de pagamento. Esse processo de pagamento, eu acho que poderia ser feita uma conversa, se é que não já existe, se é que isso não já está acontecendo, para que o despacho das notas viessem sempre acompanhadas desse padrão aqui que é do sistema. Por que isso? Porque aí meio que forçaria a esses gestores cadastrarem as notas fiscais no sistema. Quando eu tenho a nota fiscal cadastrada, eu tenho alguma coisa vinculada a ela, eu tenho um contrato, às vezes, eu tenho outras informações. Então, lembrando, essa nota fiscal, eu posso ter ela cadastrada no sistema, mesmo tendo o módulo só de contratos, eu não preciso ter necessariamente todo o módulo de compras. Eu só tenho o módulo de compras, mas eu só utilizo para algumas coisas. Então, você faz dessas fases, assim, desse tipo de processo de compra que você tem, então você cadastra a nota aqui. Mas eu não tenho, o meu processo não está aí. Então, cadastra lá no módulo de contratos, tá? E aí aqui, no final, ele gera um despacho, né? Ele vai gerar aqui uma informação. Eu vou colocar aqui uma informação mais genérica, só para a gente avançar. Aí eu vou te mostrar aqui, mostrar para vocês o que ele vai gerar aqui no final. Então, inserir documento. Eu vou colocar aqui para assinatura, a própria pessoa que está mandando. Deixa eu só pegar a senha dele aqui, desse ambiente de homologação. É o próprio CPF. Aí eu continuo aqui para assinar. Tá, ele está pedindo uma coisa aqui que eu não tô entendendo por que ele não aceitou. Eu acho que foi
um deslize aqui que aconteceu. Mas eu conseguiria cadastrar o processo de compra e, ao final desse processo de compra, eu gero um despacho. Nesse despacho, tem informações aqui dessa compra completa. Deixa eu ver se ele tem algum aqui já cadastrado. Deixa eu ver se ele tem aqui. E aí eu mostro o que ele tem lá. Vamos ver se ele tem algum. Ele não vai ter um fácil, mas ele gera um despacho, e nesse despacho a área financeira poderia se apropriar dessa informação para poder fazer o seu controle, sabe? E com isso a gente teria aqui dentro do sistema uma informação cadastrada, a gente saberia que esse template é daqui do sistema, então que vocês receberiam assim, tá? Então, assim, se a gente tivesse que falar alguma coisinha com relação à tesouraria, onde aqui poderia existir uma vinculação, seria isso. Seria mais nessa parte só desse recebimento, até porque o próprio cadastro da nota fiscal e do processo de compra seria uma atribuição do gestor do módulo. Mas para a área financeira, talvez aí receber esse despacho aqui do módulo seria uma coisa interessante, tá? Então, tudo isso feito aqui dentro do módulo, a gente tem esses relatórios, né, que é possível identificar. Então, se eu buscar aqui fornecedores notificados, por exemplo, pegar aqui 2020, o sistema me apresenta quais foram as notificações que foram feitas, quem é esse fornecedor, qual foi o número do empenho vinculado, tá? Se eu fizer aqui, ó, tudo com esses dados que a gente fez agora, histórico do fornecedor, por exemplo, e pegar aqui a ESIG, aí ele me diz aqui as informações, eu posso botar o período, né? Eu posso botar um período maior. Ele me diz aqui quais são as informações, ó, o número, o processo, o tipo de contato ali, né, com o fornecedor, quais foram os registros de empenhos, o que mais que tem vinculado a isso. Outro relatório interessante, então, empenhos do processo. Se eu buscar aqui, pegar aquele processo 5410 daquela compra, ele vai me listar quais são os empenhos que tem vinculados a ela, tá? Então, daqui eu posso, por exemplo, visualizar informações do empenho, e daqui eu posso visualizar informações, inclusive, de notificações que existem com relação a esse fornecedor, tá? Situação de empenhos em atraso, vamos ver o que ele dá aqui, mostrar para vocês. Então, ele mostra quais são os empenhos em atraso, se existe alguma notificação, se existe qual o prazo de pronunciamento. Empenhos globais, empenhos por fornecedor, situação de empenhos em atraso a gente viu, e buscas gerais aqui, prazo de entrega de um processo de compra. Então, se eu quisesse pegar aquele processo de compra aqui, ele me diria qual era o prazo de entrega, então, tá? O prazo de entrega é um dia, regularizado, se existe alguma notificação ou não. O módulo não é um módulo muito grande, ele é um módulo pequeno, as interações realmente elas podem ser conjugadas com atribuições que as áreas já têm, né, patrimônio, almoxarifado, às vezes contratos, é mais para um acompanhamento, um refinamento nesse acompanhamento. É isso que eu tenho, assim, com relação ao módulo. Aí eu estou aberto se vocês tiverem mais alguma pergunta, ou se tem alguma outra colocação que queira fazer. O próprio Daniel ali, que está à frente. Nenhuma pergunta? Daniel, alguma outra coisa? Que a integração... Não, eu estou tranquilo. Tá. Ali falou que, né, o Lívio citou que a integração... você está respondendo o ponto lá que ela tinha perguntado, né? Tá certo. Então, é isso, assim, é um módulo pequeno, sabe, Daniel, e os demais. É um módulo que realmente ele só agrega ali algumas informações importantes no seu dia a dia, e que é muito interessante para vocês que estão trabalhando com módulo de compras, começar a pensar nessa possibilidade de fazer esse controle por aqui. Esse controle, quando não existe assim num sistema, ele é feito meio que em planilha ali, de Excel, algum tipo de controle, onde o gestor manda a notificação e faz um acompanhamento ali para
Mas fazendo pelo módulo é legal, porque fica assim, claro, para todo mundo que está acontecendo. Tá joia? Alguma outra dúvida, se vocês tiverem, depois é só passar aí para o Daniel, que aí ele reporta para a gente e a gente vai esclarecendo. Tá joia? Por mim tá tranquilo. Então tá bom. Estou à disposição aí de todo mundo. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Perfeito. Eu agradeço aí a todos, aí desejo um bom restante de dia, um bom almoço aí, tá bom? Obrigado a todo mundo, gente. Bom almoço para todos. Tchauzinho, Daniel. Até mais. Obrigado, é Até isso. mais, gente. Bom dia para todo mundo. Opa, Tchau, tchau. obrigado. Tchauzinho.